Nossa aula de hoje é sobre contratos administrativos. É uma matéria que é muito cobrada, né, em provas de concurso. É uma matéria muito extensa, ela não tem condições de ser dada numa aula só, então o meu planejamento é que ela seja dada hoje, a primeira parte de contratos administrativos, que é a parte dos aspectos gerais, né, das características deles. E a segunda aula de contratos, que será semana que vem, é sobre as modalidades de contratos administrativos. Então, essa matéria ela é fracionada em duas aulas. Eu coloquei no portal de vocês, no Encontro 11, pré-aula 11, um material em PDF, uma apostila muito boa, bem extensa, tá? Muito completa, de direito administrativo. E para que vocês não ficassem perdidos, eu coloquei até as páginas, da página 80, a página 100 e alguma coisa, anotei lá para vocês, que é a parte que fala dos contratos, essa matéria que eu vou dar hoje para vocês. Então, dá uma olhadinha no material, se você não baixou ainda, é importante você ler, tá bom? E outra coisa, para você acompanhar essa aula de hoje e a da semana que vem, é bem importante que você esteja com a Lei 8666 em mãos, tá? Lei 8666 de 93, que não é só a lei de licitações, ela é a lei de licitações e contratos administrativos. Então, embora a gente sempre generalize, né, e fala assim, a lei 8666 é a lei de licitações, mas a partir do artigo 54 da lei 8666, já começa o tema contratos. No nosso plano de ensino, para essa unidade, nós temos que trabalhar licitações e contratos. Por que eu optei por trabalhar contratos primeiro com vocês? Porque existem determinados tópicos dentro de licitações que são a existência aí de cláusulas exorbitantes nos contratos, que eu falando sobre elas agora vai ficar mais fácil a sua compreensão quando eu trabalhar licitações com vocês. Então, eu fiz uma inversão, porque eu entendo que é mais didático assim. Nós vamos trabalhar contratos hoje, semana que vem, e depois que a gente finalizar contratos, que a gente vai entrar em licitações, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar a partir do artigo 54. Vai acompanhando aí na sua tela. Toda vez que o poder público, gente, ele precisa, né? Isso é praticamente uma regra. Toda vez que o poder público ele precisa adquirir produtos, mercadorias ou serviços de particulares, a regra, é claro que existem exceções, a regra é que esses produtos ou esses serviços sejam adquiridos através de uma licitação, de um processo licitatório. Para quê? Para que seja analisada a melhor proposta para a administração pública. A melhor proposta não só em relação ao critério dinheiro, que é mais barato, não é isso. Às vezes a melhor proposta é uma proposta que, além de ter o melhor preço, tem uma melhor técnica, no caso de a prestação de um serviço, por exemplo. Então, via de regra, para a administração poder contratar com particular, adquirir produtos, insumos ou mesmo a prestação de serviços, é necessário um processo licitatório. E quando se abre um processo licitatório, a gente vai ter uma aula só sobre licitação, como eu disse, quando se abre um processo licitatório, a administração pública ela publica um edital de convocação para todos aqueles que quiserem participar da licitação. Dentro daquele instrumento de convocação, dentro do instrumento de licitação, vem no seu bojo uma minuta de contrato administrativo. O que é isso? Significa, é um modelo. Significa que aquele ou aquela empresa que ganhar a licitação e for contratar com o poder público, ela vai assinar um contrato administrativo com o poder público. Tá certo? Então, ela assina aí um contrato administrativo, e quando ela assina, ela já tem ciência, obviamente, previamente, do que estava escrito nessa minuta de contrato. Então, ela vai participar se ela quiser, porque ela já vai ter ali o conhecimento das cláusulas do contrato que ela vai assinar. Então, a partir dessa ideia inicial,
você vai entender que as principais características dos contratos administrativos, que o contrato administrativo nada mais é que um ajuste em que a administração pública firma com o particular ou com até mesmo outra entidade administrativa para atingir objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Então, as características são do contrato administrativo: intuito personae ou personalíssimo, comutativo, consensual, formal e oneroso. Vou dar uma explanada rápida sobre isso, porque eu vou entrar em cada um desses tópicos daqui a pouco. Intuito personae ou personalíssimo significa que aquela pessoa, aquela empresa que ganhou a licitação e que vai assinar o contrato com a administração pública, ou mesmo que não tenha havido licitação, porque é até bom eu fazer um parênteses aqui, nem todo contrato administrativo precede de um procedimento licitatório. Pode ser que a administração pública, naqueles casos em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação, que a gente vai aprender lá na Lei 8.666, pode ser que nesses casos que não precisem de licitação, a administração pública simplesmente faça um contrato administrativo para formalizar aquele negócio jurídico. Então, em alguns casos, vai existir contrato administrativo sem licitação. Mas, se houver licitação, sempre terá depois um contrato administrativo para ser assinado. Então, veja bem, por que é intuito personae ou personalíssimo? Porque aquele que foi o vencedor da licitação, aquele que assinou o contrato com a administração pública, ele não pode ceder, subcontratar, transferir esse contrato para outra pessoa. Ele é personalíssimo, ele é firmado com aquele que ganhou a licitação, tá? A gente vai ver, quando a gente for estudar daqui a pouco, que em algumas exceções é possível que se permita a subcontratação. Mas aí nós vamos ver que existe a possibilidade, essa possibilidade tem que ficar clara no contrato, expresso, e a administração concordando com isso, porque a regra é que não pode. Comutativo por quê? Porque ele traz direitos e obrigações para ambas as partes. Quando se firma um contrato administrativo, gera uma obrigação para a administração pública e gera uma obrigação para o particular. Uma via aí de mão dupla, né? Da mesma forma que gera direitos para uns e para outros. Formal por quê? Porque a gente sabe que na esfera administrativa, dentro do direito público, né, o que vige é o princípio da legalidade. Então, a administração pública, diferente das relações entre particulares, o administrador público ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Diferente das relações privadas, em que o particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, como a administração pública ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei, pelo princípio da legalidade, ela fica presa, na hora de fazer um contrato, de redigir um contrato administrativo, ela fica presa às formalidades que estão previstas na lei, não podendo ter aquela liberdade das formas que a gente já conversou sobre o direito privado, que é possível nos contratos privados. Oneroso por quê? Porque os contratos administrativos, eles não são gratuitos. Toda vez que a administração pública firma um contrato administrativo, ela tem que haver uma retribuição, uma justa prestação por aquilo, né, que está sendo prestado, por aquele serviço, ou por aquela mercadoria, ou por aquela obra. Então, tem que haver uma remuneração, uma contraprestação, por isso ele é oneroso, ele é em dinheiro, certo? Nós vamos discorrer agora melhor sobre cada uma dessas características. Bom, definição e características, então. Inicialmente, é necessário definir o contrato administrativo. Contrato, tanto no direito privado como no direito administrativo, é um acordo de vontades, isso a gente sabe, né? Por isso que a gente fala que um contrato ele é algo bilateral, porque ele é um acordo de vontades que é firmado livremente entre as partes. O contrato administrativo também é um tipo de acordo firmado entre as partes, mas é celebrado pelo poder público sobre as regras de direito público, visando o interesse da coletividade. Olha só, nesse ponto eu quero te chamar uma atenção
Porque quando eu expliquei para vocês sobre atos administrativos, lá nas primeiras aulas de atos administrativos, eu expliquei para você a diferença entre atos administrativos e ato da administração. E eu disse para você o quê? Que os atos administrativos são aqueles que são regidos pelo direito público, né? E que a administração pública ela goza de prerrogativas ou de privilégios que a colocam numa situação de superioridade em relação ao particular. E aí a administração pública tem que obedecer todos os critérios que estão previstos em lei, os princípios, né, de direito administrativo, os princípios implícitos e os princípios expressos, que a gente já conversou, e aí nós estamos diante de um contrato administrativo, em que há uma posição de verticalidade. A administração pública, por causa do princípio da superioridade, ela está numa situação superior ao particular. Isso não acontece nos atos da administração, naqueles atos de gestão que a gente estudou nas aulas de atos, né? Então, a administração pública, eu dei um exemplo para você, quando ela contrata, por exemplo, eu tenho um imóvel para alugar, e a administração pública tem interesse na locação daquele imóvel, tá? E eu digo, olha, sem problema, podemos fechar o negócio. O contrato que eu vou fazer da alocação do meu imóvel para o município, por exemplo, para montar ali uma repartição pública, uma secretaria dele, é um contrato que não é um contrato administrativo. É um contrato que é um contrato de direito privado, que vige sobre as regras do Código Civil, né? Sobre as regras lá do contrato de locação da Lei de Locações, a Lei 8.245. Então, não é um contrato em que a administração pública ela está numa posição de superioridade, não, tá? É um contrato que vige pelas relações privadas, pelo Código Civil. E aí, nesse caso dos contratos que são privados, a administração pública ela está no mesmo pé de igualdade, por isso que a gente fala que existe uma relação de horizontalidade. Não existe superioridade nesses contratos firmados com direito, sob a égide do direito privado. Diferente do que nós vamos estudar hoje. Nos contratos administrativos, a administração ela tem uma série de prerrogativas que a gente vai chamar daqui a pouco, vocês vão aprender, de cláusulas exorbitantes, porque fazem com que a administração pratique atos que, se fossem praticados dentro de um contrato de direito civil de particulares, esse contrato seria considerado um contrato leonino. E essas cláusulas poderiam ser consideradas até ilícitas. Então, a gente vai ver agora que os contratos administrativos, eles trazem cláusulas exorbitantes que são perfeitamente possíveis, tá? Exatamente por causa de um dos pilares, aí, uma das pedras de toque de direito administrativo que nós já conversamos, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, veja bem, as diferenças, então, entre os contratos administrativos e os contratos privados, né, é o que eu falei, a administração ela vai estar numa posição de supremacia. Nos contratos de direito privado, há aí uma autonomia da vontade, né? Uma ampla vontade das partes de contratar. Ao passo que na administração pública se vincula o interesse público. E se sai fora, se esse contrato ele não obedece à forma prescrita em lei e a finalidade dele não é o interesse público, ocorre aqui nesse contrato administrativo que a gente chama de desvio de finalidade, né? Enquanto no contrato realizado em particulares, não existe esse desvio de finalidade, porque, como eu já disse para você, as partes estão no mesmo nível, estão numa posição de horizontalidade, como eu disse. A principal diferença que demonstra essa posição, né, como eu já disse, é que a administração pública ela tem prerrogativas, que se estivessem constantes aí num contrato de direito privado, como eu também já disse, né, elas seriam consideradas ilícitas. Então, vamos lá ver quem são, né, o que são, melhor dizendo, essas cláusulas exorbitantes. Para você que chegou atrasado, nós estamos estudando contratos administrativos e eu disse para você que para vocês que estavam aqui já, que essa matéria está prevista a partir do artigo 54 da Lei 8666 de 93.
Porque a Lei 8666, ela não é só uma lei de licitações, tá? Para você que chegou atrasado e está me ouvindo agora. A lei de licitações, ela é lei de licitações e contratos. Então, até o artigo 53, trata-se de licitação, das modalidades, as formas de inexigibilidade, dispensa, tá? Agora, do artigo 54 em diante, aí nós vamos trabalhar os contratos. Essas cláusulas exorbitantes, que são cláusulas, né, que fazem com que a administração pública tenha prerrogativas e se coloque aí uma posição muito mais favorável do que o particular, elas estão no artigo 58. Então, acompanhe comigo, porque esse artigo, embora pareça pequeno, ele vai nos remeter para muitos outros, principalmente do 79, vai nos remeter para o artigo 78, para a gente entender exatamente o alcance desse privilégio, dessa prerrogativa que a administração pública tem, tá? Então, lá, no artigo 58 da Lei 8666, ele fala: o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Esse inciso 1, ele está se referindo ao seguinte: a administração pública, ela pode unilateralmente, sem precisar da concordância da outra parte do contratado, alterar o contrato, né, de forma que ela entende conveniente e oportuno ao interesse público. Então, por exemplo, ela pode aumentar o objeto do contrato, ela pode alterar o objeto do contrato da seguinte forma. Vou pegar um exemplo para você entender. Vamos supor que nessa obra aí das construções, né, da Eco 101, ali na construção da BR 101, a administração pública originalmente tivesse contratado para que essa empresa fizesse o asfaltamento, a reforma, o alargamento do asfalto do quilômetro 100 ao 130. E aí a administração pública resolve mudar isso, resolve estender isso, por exemplo, essa obra até o quilômetro 160. Ou mudar o curso de uma obra ou de uma estrada. Ou alterar uma forma de execução nesse projeto, ao material utilizado nele. Essas alterações que a administração pública quer fazer, existe um parâmetro, tá? Que a gente vai estudar quando a gente estudar licitações. Existe um parâmetro, né, principalmente se tratando de obras públicas, para que a administração amplie ou reduza, tá, o objeto contratado. Mas eu vou falar disso agora não, só vou te falar que é possível que ela mexa, tá? É claro que isso, a gente vai ver daqui a pouco, tem que ser feito através de um aditivo contratual e tem que se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, que eu também vou falar daqui a pouco para vocês, para que o contratado não tome prejuízo com a redução ou com a ampliação do objeto desse contrato, tá? Qual é a segunda possibilidade, ou a segunda cláusula exorbitante, né, que é uma prerrogativa que a administração pública tem? Você presta muita atenção, porque essa parte é bem importante. A administração pública, então, ela pode resolver rescindir, tá, unilateralmente, sem precisar também da concordância do particular. E aí fala: nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 dessa lei, da Lei 8666. Então, vamos lá para o artigo 79, você tem que estar com o seu vadimeco aí, todo vadimeco tem a Lei 8666, se não tiver, ou se seu vadimeco tiver velhinho, eu sugiro que você baixe a Lei 8666 no site do Planalto. Ah, Giovana, não quero baixar essa lei toda agora não, não quero imprimir isso tudo não. Então, pelo menos do artigo 54, né, em diante. Vamos lá para o 79, inciso 1, então. O que diz o 79, inciso 1? A rescisão do contrato, e aí a gente está falando da rescisão unilateral, né, por parte da administração pública, poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Quem é o artigo anterior? 78. Então, do artigo 79, nós vamos lá para o 78 agora, inciso 1, que vai dizer quais são as causas
em que a administração pública pode rescindir unilateralmente um contrato administrativo. O 78, inciso 1, diz: constituem motivo para a rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Olha, quem não está cumprindo as cláusulas, as especificações, os projetos e os prazos? O contratado. Então, o contratado, se ele não estiver seguindo o que está ali, as especificações, o projeto, descumprindo qualquer cláusula, a administração pode vir de forma unilateral e rescindir. Outra possibilidade, o inciso 2, o cumprimento irregular. Então, ou não cumprimento, ou cumprimento irregular dessas cláusulas, dessas especificações, desses projetos ou desses prazos, também seja a rescisão unilateral. Inciso 3, a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Olha, o contratado, mais uma vez, né, deu causa a isso. Então, por lentidão. Vamos pegar um exemplo aí, né, da época da Copa do Mundo. Vocês sabem que vários estádios, né, tiveram as suas obras atrasadas, atrasadíssimas, já assim, na iminência da Copa do Mundo, e vários estádios não tinham sido concluídas as suas obras. A administração pública pode, percebendo isso, essa lentidão, tá? E ficando claro que aquela empresa não vai conseguir cumprir os prazos, ela pode rescindir unilateralmente, tá? Outra coisa que permite a rescisão unilateral, inciso 4 do artigo 78, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. A gente vai ver que aqui é o atraso injustificado, ou seja, quem está atrasando para começar é o contratado, não tem nada a ver com a administração pública, ela não está causando problema nenhum. O contratado é que está demorando e não tem justificativa nenhuma para isso, tá? Então, nesse caso, também pode ser feita a rescisão. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Ora, para paralisar a obra, ou serviço, ou fornecimento, sem justa causa e sem avisar a administração pública, isso é motivo de rescisão. É claro que a gente vai ver daqui a pouco também que existe a possibilidade, sim, de suspender, mas aí é outro tema. A regra é que não pode se paralisar a obra ou serviço sem justa causa e sem comunicar isso à administração, né? Ao poder público, ao contratante. A administração pública é o contratante e quem ganhou a licitação e assinou o contrato administrativo, a empresa contratada, o contratado. Qual outra coisa que pode dar causa à rescisão por parte da administração? O inciso 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato. Olha só, a regra é que, como eu disse no início da aula, né, os contratos, a principal característica dos contratos administrativos é que ele é personalíssimo ou intuito personae. Então, a regra é que não pode haver subcontratação dessa empresa vencedora para outra empresa, ou ceder esse serviço, essa obra para outra. O que ocorre é que pode, através de uma exceção, constando no contrato, uma cláusula expressa no contrato, a administração concordando com isso. Como assim? Vou pegar um exemplo para esclarecer para você. Vamos supor que nessa mesma obra que a gente está conversando aqui, exista um serviço que tem que ser feito, um serviço específico nessa obra, que só existe uma empresa no mundo ou no Brasil que preste esse serviço. Só ela tem a tecnologia, conhecimento técnico, só ela tem o maquinário, ou só ela pode realizar aquele serviço que é necessário naquela obra. Então,
sabendo disso, o que pode haver? Pode haver uma cláusula dentro do contrato permitindo uma subcontratação por um caso específico. Mas aí a administração pública tem que concordar e isso tem que ficar claro no contrato, tá bom? Isso é uma exceção. O inciso 7 fala: o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as dos seus superiores. A gente vai ver daqui a pouco ali que uma das cláusulas exorbitantes é a possibilidade, ou melhor dizendo, a obrigatoriedade de ter um fiscal, tá? Fiscalizando aquele contrato administrativo. Pode ser um contrato de serviço, de obra, não importa. E se esse fiscal, que é um fiscal da administração pública, do poder público, ele der determinações ao contratado que precisam ser observadas e o contratado não as observa, isso também é uma causa de rescisão contratual por parte da administração pública de forma unilateral. O inciso 8 fala: o cometimento reiterado de faltas na sua execução. Aquele contratado está sempre reiterando, sempre praticando as mesmas faltas. Isso também é um caso de rescisão. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil também é. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Esse inciso 11, 9 e 10, desculpa, todos dois têm a ver com essa característica dele ser personalíssimo, intuito persona. E o inciso 11 fala: a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Então, repare, se houver aí uma alteração no contrato social, no estatuto social daquela empresa, e isso vai gerar algum tipo de influência prejudicial no contrato administrativo, também poderá ser rescindido. O inciso 12 fala: razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, aqui está subordinado o contratante, exaradas no processo administrativo, a que se refere o contrato. Eu quero que você marque duas coisas importantes aqui, porque daqui a pouco você vai ver que isso tem uma consequência totalmente diferente. Então, eu quero que você marque aí. O artigo 78 do inciso 1 até o inciso 11, então, do 78, o inciso 1 até o inciso 11, quem deu causa a essa rescisão foi o contratado. Repare que tudo que eu falei para você até agora foi um ato do contratado. O contratado deu causa à administração para ela rescindir. O inciso 12, não. O inciso 12, o contratado ele não fez nada de errado. Nada de errado. Só que a administração pública, por razões de interesse público, ela entende que não é mais conveniente ou oportuno continuar com aquele contrato administrativo. Então, pegando como gancho esse mesmo exemplo que eu falei da obra pública, esse mesmo exemplo. A administração pública pode virar e falar assim: olha, contratado, você que ganhou a licitação, não é mais interessante que a sua empresa continue a realizar essa obra. Está sendo custoso, está sendo oneroso, está sendo dispendioso, está sendo demorado. Nós, administração pública, vamos tocar essa obra diretamente. Nós não queremos mais um particular fazendo isso. Ah, pode fazer? Pode. Pode. Mas foi o contratado que deu causa a isso? Não. O que isso tem de tão relevante numa e em outra situação? O contratado ter dado causa e não ter dado causa, ter sido uma opção da administração pública com base no interesse público. São as consequências disso. As consequências, quando eu digo, é o direito à indenização, que nós vamos ver daqui a pouco também, tá? Ou seja, quando o contratado ele dá causa para essa rescisão, em todos desses incisos aqui do 78, do 1 ao 11, ele não tem direito à indenização. Mas se a administração pública quer retomar a obra, aí muda tudo, né? Aí ele tem direito à indenização. Mas o 79,
não fala só do inciso 1 a 12, ele se refere também ao inciso 17, que é também uma das possibilidades de se rescindir unilateralmente, a administração reincidir unilateralmente. O 17 fala a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. Se houve um caso fortuito ou força maior que impede a execução desse contrato, aí esse contrato vai ser rescindido unilateralmente pela administração pública, e aí todas as duas partes vão arcar com os seus prejuízos aí, tá? Então, o 79 trata das rescisões, da possibilidade de rescisão unilateral, que nos remete para o artigo 78. Tá, então isso é uma das cláusulas exorbitantes, a possibilidade de rescindir unilateralmente. A terceira eu já falei para vocês, que é fiscalizar-lhes a execução. Fiscalizar o quê? Fiscalizar o contrato. Então, a administração pública vai colocar um funcionário dela ou uma terceira pessoa por ela indicada para fiscalizar essa obra. Inclusive, essa obra ou a prestação desse serviço, né? Porque também, se a gente estiver diante aí da prestação de um serviço público de transporte municipal, por exemplo, também seria uma possibilidade, né? Então, não é só obra, óbvio, né? É obras, serviços públicos e tudo mais. Eu estou pegando o exemplo da obra para você poder visualizar todas as vertentes aqui, você ter esse exemplo. Então, é possível que seja feita, então, uma fiscalização. É possível? Não, é exigido, né? Tem uma cláusula no contrato, inclusive, que fala. E esse fiscal, ele é importante por quê? Porque ele que vai ver se aquele projeto está sendo cumprido, aquelas especificações do projeto estão sendo vistas, cumpridas, analisadas, tudo direitinho. E mais do que isso, né? Porque, via de regra, os pagamentos das obras, eles são feitos por etapa, né? Então, a partir do momento que concluiu a primeira etapa da obra, paga o contratado. Concluiu a segunda etapa da obra, paga o contratado. Então, o fiscal também é importante para isso, para fazer as medições da obra, para verificar se o serviço público está sendo prestado de forma correta, né? Outra cláusula exorbitante é aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. A administração pública, verificando que o contratado agiu, né, dando causa aí à rescisão, todos aqueles casos que eu acabei de falar para vocês, não só a administração pública ela pode rescindir, como ela pode aplicar sanções ao contratado. Sanções dessas que vão de advertência, multa, pode ser também aquele exemplo que eu disse para vocês do levantamento da caução. A caução é uma das garantias que é dada, uma das, porque existem outras, uma das garantias que o contratado dá quando ele assina um contrato com a administração pública. Aqui, eu já até falei isso para vocês na aula de atos. Quando a administração pública, ela verifica, por exemplo, que o contratado abandonou a obra, ou está com uma lentidão que não é possível de concluir, o que a administração pública pode fazer? Ela pode retomar a obra e ela pode levantar a caução, que é aquela garantia, aquele dinheiro que foi depositado pelo contratado no início do contrato, para garantir que, se ele abandonasse a obra, a administração pública pega aquele dinheiro, levanta aquela quantia e dá seguimento à obra. Por quê? Porque existe uma coisa dentro da licitação, um princípio dentro da licitação e dos contratos, principalmente dos contratos administrativos, que é o princípio da continuidade do serviço público, tá? Ou da obra pública. Então, nesse caso, a administração pública, como sanção, pode fazer o levantamento da caução e pegar aquele dinheiro que foi depositado e dar prosseguimento à obra, tá? Isso seria apenas uma das sanções, mas tem advertência, tem multa, tem outras. O inciso 5 traz outra cláusula exorbitante. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Olha só,
Então, a administração pública, ela percebendo aí que houve uma falta, né, um descumprimento de uma cláusula contratual, ou ela percebendo que o contratado abandonou a obra, o que ela pode fazer? Ela pode se acautelar, pode tomar posse de bens móveis e imóveis e até mesmo dos funcionários. Como assim, os funcionários? Vamos pensar nessa mesma obra pública, tá? Vamos supor que a empresa abandonou a obra, né? Total ou parcialmente. A administração pública vê lá que os maquinários estão lá no canteiro de obra, né? Que o imóvel onde estão esses maquinários, né? Onde estão esses maquinários, onde estão os almoxarifados, onde estão guardadas as ferramentas, tá tudo ali. E os funcionários estão todos, né, à toa, dispensados, né? Mas não demitidos, tá todo mundo ainda lá, pronto para trabalhar. O que a administração pública pode fazer? Ela pode acautelar, tomar posse disso tudo e dar prosseguimento a essa obra pública, tá certo? Isso é uma das cláusulas exorbitantes também. Então, essas cláusulas exorbitantes, elas estão previstas aí no artigo 58 da Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666 de 93. Bom, como notamos, algumas dessas cláusulas não são comuns nos contratos privados, né? Mas podem existir desde que não contrariem a disposição expressa em lei, com o poder de alteração unilateral por uma das partes, de rescisão unilateral antes do prazo estabelecido, de fiscalização da execução e de exigência de caução. É claro que qualquer uma dessas cláusulas aqui, se não ferir a lei, poderia até existir num contrato privado, dificilmente, mas poderia até existir. Agora, por outro lado, outras cláusulas seriam ilícitas em contratos privados, como a aplicação de penalidades, a retomada da concessão, a ocupação de bens móveis e imóveis. Essas cláusulas não, essas cláusulas você não teria como jamais vislumbrar elas num contrato de direito privado. Então, a principal diferença entre o contrato de direito privado e a presença de cláusulas exorbitantes é uma característica nos contratos administrativos. Então, a principal diferença entre um contrato privado e um contrato de direito público, um contrato administrativo, é a existência de cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes só existem nos contratos administrativos, não existem no contrato de direito privado. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom, gente? Bom, continuemos. Em relação às características gerais dos contratos, Maria Silvia Zanella de Pietro destaca em sua obra 8 características principais. Praticamente todas elas eu já falei, mas vamos relembrar. Presença da administração pública como poder público. Então, a gente está falando aqui da administração pública, né, dentro de um regime de direito público, dentro de um contrato regido com cláusulas de direito público, né, com observância dos princípios da administração pública, numa posição da administração de superioridade, né, numa posição vertical, colocando o contratado aí numa posição de inferior, a finalidade pública, obediência à forma prescrita em lei, o procedimento legal, a natureza de contrato de adesão, vou falar sobre isso, natureza, intuito, persona e o personalismo, já falei, a presença de cláusulas exorbitantes também, já falei, e a mutabilidade, vou explicar para vocês. Então, vamos explicar um por um aqui. Presença da administração pública como poder público. Quando a gente fala de contratos administrativos, é imprescindível a presença do ente da administração. Aparece com essas prerrogativas. É exatamente o que eu falei. Aqui, ela não é como um particular, como é nos exemplos do contrato de locação, num contrato em que a administração pública, por exemplo, ela adquire um seguro contra incêndio. Ela vai contratar uma empresa, uma seguradora, né, para fazer um seguro contra incêndio numa repartição pública. Isso não é um contrato administrativo.
A administração pública ali não está ali como poder público, está ali como eu, como você, como qualquer um de nós particular, tá certo? O contrato administrativo não. Ela está ali, né, como poder público. A finalidade pública, embora, tá? Embora pareça às vezes que esses contratos administrativos, que essa finalidade, né, que essa utilidade direta, ela não seja uma utilidade usufruída diretamente pela coletividade, embora possa parecer que ela seja de utilidade direta de um particular, sempre tem que haver um interesse, ainda que de forma indireta ou reflexa, um interesse público, sob pena de um desvio de finalidade ou de poder. Vou te dar um exemplo, para ficar claro isso. Essa questão da utilidade ser direta por um particular e ainda assim ser de utilidade pública. Vou te dar um exemplo. Quando um particular firma um contrato com a administração pública para ter aquele comércio ali dentro do mercado. O mercado, ele é um bem público, ele é uma área, né, do município de Linhares, é um imóvel do município de Linhares. Então, embora pareça que quem está usufruindo é um particular, aquele que tem a banca lá, ou quando um particular ele faz um contrato com a administração, com o município, para ter a posse daqueles quiosques na beira da praia. Embora pareça que o interesse é do particular, o interesse é de todos nós, porque é interesse da coletividade que exista um mercado municipal. É interesse da coletividade para inclusive, facilitar o uso às praias e um maior conforto à população, que se tem as quiosques ali para se vender comidas e bebidas. Então, embora inicialmente pareça que não há uma finalidade pública, porque o atendimento ali, o contrato ali, visando, né, um contrato parece que a utilidade é só do particular que contratou com a administração pública, não é. O interesse indireto é da coletividade. Então sempre tem que haver uma finalidade pública, tá? Sob pena aí de desvio de finalidade ou desvio de poder. Obediência à forma prescrita em lei. Como sabemos, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, né, gente? Princípio da legalidade. A gente já conversou muito sobre isso. Sendo esse princípio, então, diferente do que vige no direito privado, né? Que no direito privado, tudo que não é proibido é permitido, né? No direito administrativo, gente, existem leis esparsas. A gente sabe que o direito administrativo ele não é codificado. Então, existem diversas leis esparsas referentes a contratos específicos, mas, em geral, as normas referentes ao aspecto formal se encontram na Lei 8.666. Então, se você quer ver quais são os aspectos formais, como um contrato deve ser redigido, um contrato administrativo deve ser redigido, quais as cláusulas que devem conter lá, as cláusulas de garantia, as cláusulas de rescisão, as cláusulas de execução, você vai para a Lei 8.666. É lógico que existem outros, depois você vai ver que existe uma lei específica nos contratos de concessão e tal, mas as regras gerais estão ali no 8.666. Podemos destacar a exigência na redação do termo de contrato ou outro instrumento equivalente que deverão ser observadas as condições estabelecidas no edital de licitação, ou carta convite. Isso quer dizer que nenhuma condição ou cláusula poderá ser acrescentada. Então, gente, a forma com que a lei trouxer, né, por exemplo, para uma determinada licitação, se essa licitação vai se dar na modalidade concorrência, a gente vai estudar todas as modalidades de licitação, quando a gente acabar de estudar contrato administrativo. Então, vamos supor que o edital de licitação seja a licitação na modalidade concorrência. Tem toda a forma que isso vai acontecer. Desde a habilitação, a escolha, tudo das propostas, tudo vai ter uma forma prevista na lei, tá? O procedimento legal. São estabelecidos pela lei determinados procedimentos obrigatórios. É o que eu acabei de falar sobre esse exemplo que eu dei da licitação. Para a celebração de contratos, podendo variar conforme a modalidade, compreendendo de forma geral medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização pela autoridade competente, a indicação de recursos orçamentários e licitação. Essas características também decorrem do princípio da legalidade.
Então, para se firmar determinados contratos administrativos, como eu disse no início da aula, é possível que a administração pública tenha contratos administrativos sem que antes tenha passado por um processo licitatório. Então, é possível, tá? Quando? Quando existe dispensa e inexigibilidade de licitação. Quando a gente estudar licitação, você vai ver. O rol é taxativo. Tem lá quais são as causas de dispensa de licitação. Tais. Quais são as causas de inexigibilidade? A gente vai entender que dispensa, o administrador público, ele faz a licitação se ele quiser. Se ele não quiser, não precisa. Inexigibilidade não, ele não faz. Tá? Mas aí, existem contratos, então, que são firmados sem um procedimento licitatório anterior. Mas existem casos que necessariamente tem que passar por um processo licitatório antes. E é isso que nós acabamos de ler aqui. Outras vezes, alguns contratos administrativos só são permitidos de ser firmados pela administração se houver uma autorização legislativa, do legislativo, daquela casa legislativa. Ou então, se existir verba orçamentária para isso. Então, existem situações que estão na lei e que tem que ser observados aquele procedimento legal. Tá? Então, não só a forma, mas o procedimento legal. Outra característica dos contratos administrativos é a natureza de contrato de adesão. Olha, gente, quando vocês estudaram direito do consumidor, vocês estudaram os contratos de adesão. Os contratos de adesão são aqueles em que só uma das partes fixa e decide as cláusulas, a outra só adere. Tá? Não há uma discussão, as partes não elaboram em comum acordo as cláusulas. Nesse caso, né, por que o contrato administrativo ele é um contrato de adesão? Porque a administração pública é quem redige as cláusulas. Essas cláusulas exorbitantes do artigo 58 que nós estudamos. Né? Por quê? Porque ela precisa estar ligada à forma. A administração pública, pelo princípio da legalidade, ela tem que estar amarrada, estrita, a legalidade estrita ali de como montar um contrato administrativo. Então, não pode haver debate, vamos mudar essa cláusula ou vou mexer naquela, isso não é possível. É igual os contratos que você faz com instituição financeira, com banco, você não discute. Você chega lá, o contrato está pronto, ou você aceita ou você não aceita. Na administração pública é a mesma coisa. Tanto a maior prova disso é que quando sai uma licitação, né, no bojo da licitação, do instrumento convocatório de licitação, vem a minuta, o modelinho do contrato, que vai ser assinado depois por quem ganhar a licitação. Para quê? Para que você já conheça as cláusulas, porque ele é um contrato de adesão. Olha, se você não concorda, você nem participa. Tá certo? Por quê? Porque ele tem essa característica de contrato de adesão. Tá? Mesmo que se a gente esteja falando de um negócio bilateral, que o contrato administrativo é um negócio bilateral, né? Mesmo assim, uma das partes é que estabelece as cláusulas. Nesse caso aqui, a administração pública. Nos contratos administrativos, então, todas as cláusulas são fixadas pela administração pública, foi o que eu já falei. O artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.666, estabelece que dentro do anexo, também já falei, do edital licitatório, deva constar a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o vencedor da licitação. E, portanto, fica essa minuta vinculada ao edital. Isso é um princípio que a gente vai estudar quando a gente estudar a licitação, que é o princípio da vinculação ao edital, tá? Vinculação do contrato ao edital. Mesmo quando não há licitação, é a administração que estabelece as cláusulas contratuais. É aquele exemplo que eu acabei de falar. Às vezes a administração firma um contrato administrativo sem ter necessidade de ter feito uma licitação antes, mas ainda assim, quem estabelece as cláusulas é ela. Falou que a palavra é contrato administrativo, quem vai fixar as cláusulas é a administração e a outra parte não se mete. Ou adere ou não adere. Tá? E a outra característica que eu já expliquei para vocês, né, é o intuito persona, e todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados em intuito persona, e são personalíssimos, né, tendo em vista que são firmados em razão das condições pessoais do contratado, que foram apuradas no procedimento licitatório.
A Lei 8666, em seu artigo 78, inciso 6, veda, a gente já leu isso aqui, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial. A gente já viu, né, que existem exceções, né? Então, se ficar consignado e a administração pública permitir isso, ela, a administração pública, vai ter que colocar uma cláusula, né, abrindo ali expressamente a possibilidade de uma subcontratação. Essas medidas só são possíveis caso expressamente previstas, que é o que eu acabei de falar, né, sob pena de ensejar aí a rescisão unilateral, sujeitando o contratado às sanções administrativas que estão previstas no artigo 87. Para você ter uma noção de quais são as sanções que poderiam ser aplicadas, né, o artigo 87 fala lá: pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Então, olha quais as sanções que podem ser aplicadas no caso de descumprimento. A advertência, que é a mais branda, a multa na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. 3. A suspensão temporária da participação de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurar os motivos. Uma declaração de que aquela empresa não é idônea, não é correta, né? E outros artigos aqui que a gente depois vocês podem dar uma lida, que fala da multa, né? E vem abrindo aí os parágrafos um por um para tratar especificamente cada uma das sanções, né? Presença de cláusulas exorbitantes, né? Como eu já falei muito, estou falando desde o início da aula, né? Isso se dá porque a administração pública ela tem prerrogativas que são dadas por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, nós temos aí a exigência de garantia. Então, o contrato administrativo ele vai vir necessariamente com uma exigência de garantia, porque o administrado pode não cumprir o contrato, né? E a administração pública não pode ficar no prejuízo, então ela tem que ter alguma garantia. Alteração e rescisão unilateral, já falei para vocês, a fiscalização também já falei, a aplicação de penalidade já falei, e também a retomada do objeto, que eu já expliquei para vocês, que é possível a administração pública, no caso do particular, né, abandonar o serviço, a obra, ou mesmo se ela precisar fiscalizar, apurar administrativamente alguma falta grave, ela tem que se infiltrar, ela tem que estar lá dentro para ela fazer essas apurações. Então, ela pode retomar o objeto até mesmo para fazer essa investigação aí, se essas faltas graves aí estão sendo cometidas aí pela empresa contratada. Outra característica é a mutabilidade. O que é algo mutável, gente? É uma coisa que vai sofrer alteração, tá certo? Então, para Di Pietro, para Maria Silvia, a mutabilidade contratual pode ocorrer de outras formas, dando margem à aplicação das teorias do fato do príncipe e da imprevisão, que a gente vai estudar depois do intervalo. Quando a gente estudar agora, daqui a pouquinho, o equilíbrio econômico-financeiro. Alguns doutrinadores, a mutabilidade nada mais é do que o poder da administração de alterar ou rescindir unilateralmente o contrato administrativo, tá? Então, a mutabilidade, mutabilidade é alterar o que, mudar, alterar o que inicialmente havia sido pactuado. A gente vai ver depois do intervalo que essa alteração, essa modificação, ela pode se dar por fatores ou por fatos da própria administração pública ou por fatos externos, como, por exemplo, fatos econômicos, que fazem com que o contrato sofra uma alteração. E que, por exemplo, isso se torne extremamente oneroso para o contratado. E aí é necessário que se busque uma recomposição, que a gente chama de um reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, para que aquela parte que sofreu com essa alteração, que teve mais gastos, mais custos, não fique no prejuízo. Então, a gente vai estudar, depois do intervalo, essa necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
diante de uma situação de mutabilidade, de alteração, quer seja por parte da administração, por um fato praticado por ela, ou um fato econômico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo agora da pandemia, o que isso poderia impactar, né, nos contratos administrativos, tá bom? Eu quero saber se você tem alguma dúvida até aqui, senão eu vou chamar aí vocês para a gente fazer um intervalo. Tudo bem até aqui? Tudo ok, Giovana. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu posso estar fazendo um intervalo aí, uns 15 minutos, depois a gente volta? Ok. Então, eu vou parar a gravação aqui, tá? E a gente volta daqui 15 minutos.